Esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos polêmica aqui que eu tô fazendo no canal sobre quadrinhos, política e cultura pop. Se você perdeu os dois primeiros, volta lá e assiste do início, porque eu tô explicando o meu ponto de vista. É impossível você dissociar, você produzir arte sem você colocar naquilo uma visão de mundo, uma visão ideológica, uma visão de onde você fala. É impossível. Então, qualquer quadrinho vai ter uma visão de mundo, vai ter, de certa forma, um contexto político, histórico, social, certo? Pronto, se você tem curiosidade, volta lá. Nesse vídeo, eu vou falar sobre um super-herói brasileiro específico, seu autor, né? E eu vou falar minha opinião sobre ele. Minha opinião sobre essa produção nacional, Brazuca, BR, etc. Tá? Aproveitando inclusive o vídeo que o cara lá do Central HQs fez, né? Enaltecendo um quadrinho chamado Destro, tá? É sobre isso que eu vou falar. Mas não é só do Destro, eu vou falar também sobre o tal do Doutrinador. Cara, vamos lá. Deixa eu tentar organizar o meu raciocínio aqui para vocês me entenderem. Esse tipo de quadrinho é muito ruim. Por quê? Ah, André, você falou que todo quadrinho tem política, tem visão de mundo, tem ideologia. Tem, galera, tem. O problema do Doutrinador, o problema do Destro, esses quadrinhos assim, é como isso é feito. É a forma que é feito. É o tipo do roteiro, é como o autor escreveu essas histórias. Vocês vão entender. O problema não é você fazer um quadrinho de direita. Não, esse não é o problema. Vocês vão ver aqui os exemplos que eu vou dar. O problema é que a história é péssima, é ruim, é pueril. É como se fosse escrito por um garoto de 13 anos que descobriu o YouTube e está vendo os vídeos de um youtuber dizendo que o professor dele mentiu para ele e ele descobriu uma verdade revelada. É esse tipo de material, é uma coisa pueril, é superficial. Vou contar minha história com o personagem. Eu já tinha ouvido falar no Doutrinador, que estava fazendo sucesso na internet, etc e tal. Então, quando chegou o filme, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Não, tá, um super-herói que é baseado, que caça corruptos e tal. Aí eu, interessante. Eu não gosto de gente corrupta, eu não gosto de corrupto. Quem é que gosta? Então, vá lá, né? O cara deve matar a galera, etc. Mas tudo bem, é um quadrinho, é uma ficção. Não tem problema você fazer isso em ficção. Eu não acho que tem que ter liberdade. Faz o que você quiser. Inclusive, você tem liberdade para fazer história ruim também. E aí eu fui assistir o filme com toda a boa vontade do mundo. Juro por Deus, não tinha lido ainda o quadrinho. Fui assistir o filme com o coração aberto. Começa o filme. E aí eu vejo, cara, não sei o que... Não. Meu Deus, desculpa se você gosta desse filme. Desculpa. Mas pra mim é vergonhoso. É vergonhoso. A história é completamente... Não tem substância. Não é arte. Não tem arte naquilo. É uma coisa genérica. Aí o cara... acontece um monte de coisa ruim com o cara. Beleza. Aí ele vai atrás do cara. Não sei o que. Numa sequência mal articulada de clichês que são mal aproveitados, que são mal explicados. Uma coisa... O filme sequer um pouco mais sério, um pouco mais denso na sua crítica política e social, mas ele é rasteiro. Ele raspa a superfície. E eu gosto de coisa clichê, quando é bem feita. Eu vou até fazer um outro vídeo depois sobre o seriado chamado Cobra Kai, da Netflix. Cobra Kai é a coisa mais clichê que você pode ter. É uma história que eu já vi 1 milhão de vezes, mas é delicioso. O seriado é uma delícia, porque o clichê é bem aproveitado, gente. É bem feito. E ele não se leva a sério. É uma coisa que é quase Power Rangers. É como se você estivesse vendo Power Rangers é uma coisa simples, mas é gostosa. É um feijão com arroz gostoso. O Doutrinador é um feijão com arroz mal feito. Esqueceram de temperar, não tem substância. O cara sequer fazer uma crítica social, política. Meu Deus, é muito ruim. Aí vem o Destro. Não, aí eu assisti o filme, saí assim. O filme tem uma produção boa. Graficamente o filme é bonito. Tem uma direção de arte boa.
tem uma montagem até interessante, enfim, a direção é uma porcaria, mas enfim. Mas os efeitos gráficos, a parte gráfica do filme é boa, mas não tem roteiro. Não tem roteiro, não tem desenvolvimento de personagem. O personagem é uma folha de papel, velho. Não tem profundidade nenhuma, é uma porcaria. Desculpa, é uma porcaria. E aí, aí eu fui ver os quadrinhos na internet. Né? Eu fui atrás, né? Não, eu preciso ver o que esse cara tá fazendo nos quadrinhos, se é melhor do que tá no cinema, né? Olha, é a mesma coisa, velho. É muito ruim. Nossa, mas é muito ruim, não tem nuance, não tem nada, nada. É pueril. E tudo bem, tem quem goste. Não tem problema fazer quadrinho de direito, pode fazer. Agora, esse daí é ruim. Agora vamos falar sobre quadrinhos que usaram política de forma magistral, política de uma forma mais escancarada, né? Cara, pegue Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas é um quadrinho que, se você for ver ali a visão de mundo de Frank Miller, tá bem claro ali. Frank Miller tá muito mais à direita do que à esquerda. Ele coloca várias críticas a pensamentos de sociólogos lá sobre violência social, etc. O quadrinho, ele tem esse encadeamento que você vai entendendo que esse pensamento político ideológico da esquerda é errado, sabe? O Frank Miller coloca isso no Cavaleiro das Trevas, só que tem uma diferença. Frank Miller não é panfletário. Ele não é... A história é boa pra caramba. Frank Miller se preocupa com a história e não em fazer um panfleto, em mostrar, olha, seja de direita ou seja de esquerda. Histórias que são panfletos são pueris, são descartáveis. Então eu adoro Cavaleiro das Trevas, um dos meus quadrinhos favoritos. E eu não tenho uma visão de política de direita. Eu até tenho vários amigos liberais, a gente conversa muito. Não tenho problema nenhum. Eu sou um cara mais de centro-esquerda. Mas Frank Miller é maravilhoso, pô. Agora, Holy Terror, que é outra obra dele, é panfletário e é uma porcaria. Porque ele perdeu a mão, ele pesou a mão demais. É um panfleto, é ruim, é uma merda. O Destro é a mesma coisa. O problema não é você fazer um super-herói que luta contra uma ditadura comunista. Pô, maravilha, você pode fazer isso e é sensacional, é legítimo. O problema é ser uma história panfletária. É um panfleto. É você dizer... É uma propaganda ideológica pura. Por exemplo, você pega as obras de Alan Moore, por exemplo. Você pega um V de Vingança. V é um anarquista. E ele defende a anarquia no V de Vingança. Mas isso não é mostrado de uma forma panfletária. Ele não quer tornar você um anarquista. Tanto é que de vários momentos de V de Vingança, você, inclusive, se coloca assim, se questionando moralmente. Nossa, o V foi muito violento aí, pô, precisava fazer isso. Então ele coloca nuance no personagem. Ele torna o personagem mais humano, com erros, com idiosincrasias internas, que tornam aquele discurso maleável, com nuances, que você enxerga várias possibilidades ali. Não é pra você virar anarquista. Entendeu? É porque a história é boa, velho. É só isso. Watchmen, por exemplo, tem Rorschach. Rorschach é um personagem que eu adoro. Só que o cara é um fascista. É um cara maluco que quer matar as pessoas. Agora, o Watchmen é um quadrinho panfletário de direita? Não, mas tem um personagem de direita que é adorado. E qual é o problema? Não tem problema. O problema é ser panfletário. É você riscar apenas a superfície quando você quer fazer uma discussão político-social. Quando você risca a sua superfície, vira porcaria. E alguém que seja de esquerda e que queira fazer também uma história em que ele quer mostrar um ponto de vista e não traga uma história boa por trás, vai ser uma porcaria também. Não tem isso. Por exemplo, na época que foi lançado o Quarteto Fantástico de 2015, todo mundo caiu de pau em cima. Porcaria. Aí teve gente que disse, não, vocês estão com preconceito por causa que Michael B. Jordan é o Tocha Humana negro. Não tem problema. Pra mim não tem problema, né? Pra nerd idiota tem. Pra mim não tem problema. O cara pode ser negro, você pode mudar a etnia do personagem. Isso é bom, renova. O celular cortou o meu vídeo.
Deu uma cortada aqui por causa do armazenamento. Mas enfim, só concluindo o raciocínio, o fato do Quarteto Fantástico ser ruim não tem nada a ver com o Michael B. Jordan ser o Tocha Humana negro. Mas tem a ver com o filme ser mal dirigido, não ter direção de arte, não ter roteiro, enfim. A discussão é essa, gente. O problema não é você ser de direita, não é você ser de esquerda. O problema é você fazer uma história boa. Escrever uma história boa, não importa a sua visão de mundo. Se você for bom, você vai conseguir ser sutil. Você vai conseguir colocar a sua visão de mundo ali, mas de uma forma que você não seja panfletário, que você não seja chato, que você não fique... Olha, você tem que ser assim, sabe? Como contador, eu escrevo história, né, também, faço quadrinhos. É a primeira coisa que eu faço coisa para criança também. Então, a primeira regra que eu tenho para escrever para criança é tentar ao máximo não ser educativo, não ser panfletário. Tipo, eu gosto de transmitir mensagens, de carinho, de amor ao próximo, de empatia, de, sei lá, amor ao meio ambiente. Isso é importante, você transmitir esses valores para as crianças. Mas você não pode fazer isso de forma dizendo na cara dele, você tem que ser assim, você tem que... Não. No decorrer da história, na ação dos personagens, na ação e consequência, na ação e reação, a pessoa vai entender aquilo. Vai incutir isso numa camada mais profunda do seu inconsciente, da sua... Isso é a leitura, gente. A leitura, quando é bem feita, a literatura bem feita, ela não é panfletária. Ela é natural. Você entende a mensagem do autor, o tema, a proposição, a trama profunda, sem que aquilo esteja escancarado. E você fazer um super-herói que se chama Destro, você até pode, a história pode até ser boa, mas, cara, não tem, você já começou errado. Enfim, por esse vídeo é isso. Eu encerro essa série por aqui. Mas, se você tem ideia para um novo vídeo dessa série, uma nova crítica, eu posso voltar aqui e fazer mais vídeos. Essa é a minha opinião. Me contraponha nos comentários se você quiser. E é isso. Até uma próxima. Fui!